Imagine se seu país, bandeira e líderes sumissem de repente. Foi isso que aconteceu com quase 300 milhões de pessoas. Com o colapso da União Soviética, o império sumiu. Surgiram gangsters e russos comuns ficaram para trás. O que se seguiu foi um dos piores desastres em tempos de paz do século XX, uma década que o mundo esqueceu. Por que ninguém contou a história deles? No episódio de hoje do The Infographics Show, analisamos por que pouco se fala sobre o destino dos russos após o colapso do país. Para entender o colapso, é preciso conhecer o que o precedeu. A União Soviética não era um país no sentido moderno, era todo um experimento econômico e social que tentou ir além da cultura e da nacionalidade e, de alguma forma, conseguiu se manter de pé. Por quase 70 anos, de 1922 a 1991, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas tinha a economia planificada, com o Estado controlando fábricas, fazendas e negócios. O Estado decidia o que, quanto e por quanto seria produzido e vendido. Os cidadãos não se preocupavam com o desemprego, pois o Estado garantia seus empregos. A moradia era fornecida, mas geralmente em grandes blocos de concreto. Pão, leite e remédios eram subsidiados para preços baixos. Saúde e educação eram gratuitas. O sistema apresentava muitos problemas: faltas frequentes, produtos de péssima qualidade e quase nenhuma liberdade política. Mas, para o russo comum, a vida era previsível e isso não era algo ruim. Eles sabiam que teriam emprego, moradia e comida. No final dos anos 80, estava claro que o sonho soviético de unidade havia se transformado em um ato de equilíbrio impossível. A obsessão do país em se opor ao Ocidente custou caro: gastos intermináveis com armas nucleares, a limpeza de Chernobyl e uma longa guerra no Afeganistão. A junção do fracasso político e econômico deixou o país instável e seu povo não estava mais isolado do mundo. Eles viram como os outros viviam e não aceitavam mais o status quo em silêncio. O líder soviético Mikhail Gorbachev introduziu as reformas Perestroika e Glasnost para modernizar a economia e permitir mais abertura. Mas, em vez de dar nova vida ao sistema, as reformas o colocaram em estado terminal. Em 1991, após um golpe fracassado e pressão por independência na Ucrânia e Bálticos, a União Soviética colapsou. Em 26 de dezembro, ela foi dissolvida, resultando em 15 novos países. A Rússia, a maior, teve que descobrir o que aconteceria depois, e não foi algo bom. Uma devastação econômica sem precedentes fora de guerras atingiu o país. O produto interno bruto da Rússia caiu cerca de 40% entre 1991 e 1998, podendo chegar a 50% de 92 a 98, segundo algumas fontes. A súbita contração da economia lembrou a Grande Depressão nos Estados Unidos. Foi mais rápido, intenso e sem recuperação de guerra para tirar o país do abismo. O sistema soviético de indústrias estatais foi rapidamente desmontado em um processo chamado terapia de choque. Conselheiros ocidentais, como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, convenceram líderes russos de que privatização rápida era a forma mais eficiente de criar uma economia de mercado. Fábricas, minas e recursos estatais foram vendidos ou entregues a proprietários privados, em questão de meses. A proposta era que a propriedade privada traria eficiência e prosperidade, mas a corrupção desenfreada não era esperada. Integrantes do governo e criminosos influentes adquiriram os ativos mais valiosos por quase nada. Em poucos anos, um pequeno grupo de homens ficou bilionário ao tomar o controle de campos de petróleo, usinas de alumínio e fábricas antes do Estado. Enquanto isso, trabalhadores comuns ficaram desempregados ou passaram a trabalhar para donos que trocaram políticas socialistas por capitalistas. O contrato social soviético, que garantia empregos mesmo com baixa produtividade, sumiu rapidamente, seguido pela inflação. Só em 1992, os preços na Rússia aumentaram mais de 2.300%. O pão que custava 1 rublo em janeiro passou a 24 rublos em dezembro, tornando as economias quase sem valor. Idosos russos que trabalharam por décadas perceberam que suas aposentadorias mal cobriam uma semana de compras. A hiperinflação destruiu a classe média antes que ela se formasse. Salários ficavam meses sem pagamento. Professores, médicos, operários e servidores
trabalhavam sem garantia de receber salários. Alguns recebiam salários em mercadorias, não dinheiro. Os professores eram pagos com garrafas de vodka que depois precisavam vender na rua para conseguir dinheiro para comprar comida. Em 1994, o desemprego superou 8%, algo inédito em uma sociedade que nunca vivenciou isso no sistema soviético. Em 1998, o desemprego chegou a cerca de 13% e se manteve nesse nível. Se é que pobreza tão ampla pode ser chamada de estável. Para contextualizar, até a União Europeia teve alto desemprego nos anos 90, cerca de 13%, durante boa parte da década. Ao contrário da Rússia, a maioria dos países europeus evitou inflação descontrolada. As famílias ainda tinham economias e os sistemas sociais eram flexíveis para lidar com a perda de empregos sem colapso econômico. Mas, na Rússia, o desemprego somado à inflação e às mudanças sistêmicas repentinas foi um choque enorme. Bens básicos ficaram escassos ou inacessíveis e as prateleiras das lojas, antes pouco abastecidas na era soviética, agora estavam vazias. As redes de distribuição de alimentos e produtos no país colapsaram. As pessoas ficavam horas em filas esperando para comprar pão, leite ou remédios. O mercado negro virou a única forma de obter produtos básicos, com preços geralmente mais altos que nas lojas oficiais. E então a taxa de pobreza explodiu. Na década de 1990, quase metade dos russos era pobre, contra cerca de 2% no período soviético. Apesar da manipulação das estatísticas de pobreza soviéticas para a propaganda, os anos 1990 causaram uma grande queda no padrão de vida. A desnutrição era comum, principalmente entre crianças e idosos. Os hospitais ficaram sem suprimentos básicos como bandagens e antibióticos. Os sistemas de aquecimento nos prédios de apartamentos quebraram e não foram consertados. As pessoas foram deixadas para congelar nos invernos russos, sem poder confiar nem na própria vida. A expectativa de vida dos homens russos caiu de 64 anos em 1989 para 57 anos em 1994, uma queda típica de períodos de guerra ou grandes epidemias. A expectativa de vida das mulheres também caiu, embora não tão drasticamente. A crise de mortalidade teve muitas causas, desde a economia instável até o desaparecimento repentino das estruturas soviéticas das quais as pessoas dependiam há décadas. O colapso econômico desencadeou um colapso social igualmente devastador quando o Estado e a economia desmoronaram. O resultado não foi apenas pobreza, foi um completo desmantelamento da ordem social, algo violento, caótico e muitas vezes mortal. Havia um vácuo a ser preenchido, e o crime organizado não hesitou. Sob o domínio soviético, os grupos criminosos eram relativamente contidos pela KGB e pela polícia. Mas quando esse sistema entrou em colapso, a máfia entrou para preencher o vazio. Criminosos menores se uniram e formaram grupos que dividiram setores da indústria. Os oligarcas, que haviam se apoderado dos ativos estatais durante a privatização, não podiam ser distinguidos da máfia, porque em muitos casos eram as mesmas pessoas. Disputas comerciais eram resolvidas com violência e assassinatos por encomenda viraram rotina. De 1992 a 2005, a Rússia registrou em média mais de 30 mil assassinatos anuais, chegando a quase 45 mil, em alguns anos, superando os Estados Unidos, então considerados a capital do assassinato no mundo desenvolvido. Diretores de bancos, empresários, políticos e jornalistas eram frequentemente mortos durante o dia. Carros-bomba eram frequentes. Muitos chamavam isso de capitalismo bandido e era difícil discordar. Para russos comuns, a violência era constante. Ninguém confiava na polícia, que muitas vezes colaborava com os criminosos que deveria combater. Subornar autoridades virou rotina, seja para abrir um negócio ou colocar o filho em uma escola melhor. A corrupção, já comum na era soviética, aumentou após o fim dos antigos sistemas de responsabilidade. Enquanto isso, o alcoolismo se tornou epidêmico com o agravamento das condições. Muitos recorriam à bebida para lidar com o trauma de ver seu mundo ruir. Os russos estavam consumindo uma média de 32 litros de álcool puro por ano em meados da década de 1990. Isso é mais que o dobro do estimado pela Organização Mundial da Saúde para a região europeia na época. Não eram só pessoas exagerando na bebida nas festas. O vício em álcool era uma pandemia que destruía famílias e comunidades.
O álcool é hoje uma das principais causas de morte no país. Em 1995, 75% dos suspeitos de homicídio foram presos alcoolizados. Doenças cardiovasculares associadas ao álcool, estresse e má alimentação tornaram-se outra importante causa de morte e aumentaram a mortalidade masculina. O impacto demográfico desse colapso foi impressionante. A taxa de fertilidade total da Rússia, que é o número médio de filhos que uma mulher tem ao longo da vida, caiu de 2,0 em 1989 para apenas 1,16 em 1999. Para contextualizar, 2,1 é o nível de reposição para manter a população estável. A Rússia produzia pouco mais da metade das crianças necessárias para se manter, atingindo o chamado cruzamento russo. É quando as mortes passam a superar os nascimentos. Em 1992, a Rússia teve 1,587 milhão de nascimentos e 1,807 milhão de mortes. Declínio natural de mais de 220 mil pessoas em um ano. Esse crescimento negativo seguiria por mais 15 anos. Uma geração de crianças que nasceria nos anos 90 não nasceu, o que ainda impacta a Rússia hoje. Em 2020, essas crianças que não nasceram já estariam concluindo a faculdade e entrando no mercado de trabalho aos 20 anos. As mulheres carregaram um peso particular durante essa época, quando o sistema soviético colapsou. As redes de proteção também desapareceram. Ele oferecia creches estatais e licença maternidade garantida. Mulheres que desejavam filhos enfrentavam escolhas difíceis, tentando formar famílias sem garantia de salário mensal. Elas não conseguiam planejar o orçamento para comprar leite em pó para bebês quando os preços aumentavam 20 vezes em um ano. Assim, muitas decidiram não ter filhos ou adiaram até que as condições melhorassem. Essas condições só melhorariam nos anos 2000, o que significa que uma década inteira de nascimentos em potencial foi perdida. O colapso social também devastou a educação e a saúde. Professores e médicos, antes respeitados sob o regime soviético, de repente se viram entre os mais pobres da sociedade. Seus salários eram miseráveis quando eram pagos. Vários profissionais talentosos deixaram essas áreas e migraram para o setor empresarial ou para o exterior. A qualidade da educação e da saúde despencou como resultado, e hospitais que eram pelo menos adequados na época soviética se tornaram lugares perigosos, onde nem mesmo a higiene básica era garantida. Pacientes precisavam levar lençóis e remédios próprios. Para os jovens que atingiram a maioridade nos anos 1990, o futuro parecia sombrio. A promessa de que a educação levaria a uma carreira estável evaporou. As universidades ainda funcionavam, mas os diplomas não garantiam empregos. O sucesso parecia favorecer quem tinha contatos, aceitava a corrupção ou teve sorte de estar no lugar certo na hora certa. Uma geração de russos aprendeu que trabalho duro e educação não importavam tanto quanto conhecer as pessoas certas ou estar disposto a burlar as regras. E enquanto a sociedade russa estava desmoronando, seu sistema político estava em completo caos. A democracia após o regime soviético logo cedeu à instabilidade, corrupção e ao retorno do autoritarismo. Boris Yeltsin, o primeiro presidente da Rússia após o colapso soviético, deveria ser o rosto da democracia russa. Ele ganhou fama ao subir em um tanque em 1991 contra o golpe a Gorbachev, apresentando-se como o reformista que conduziria a Rússia a uma nova era de liberdade e prosperidade. Sua presidência virou sinônimo de caos, corrupção e fracasso. O governo de Yeltsin passou de crise em crise, incapaz de controlar a inflação, a corrupção ou o crime. Sua saúde era péssima, ele vivia bêbado e cada vez mais distante do sofrimento dos russos comuns. O pior momento veio em outubro de 1993. As tensões entre Yeltsin e o parlamento russo explodiram em um conflito aberto. Yeltsin buscava mais poder executivo para fazer reformas econômicas. Enquanto isso, o parlamento queria desacelerar ou até mesmo reverter as políticas de terapia de choque que estavam devastando o país. Quando legisladores tentaram impedir, Yeltsin dissolveu o parlamento, ação vista por muitos como inconstitucional. O parlamento se recusou a aceitar isso e seus líderes se entrincheiraram dentro da Casa Branca russa. Yeltsin ordenou que os militares invadissem o prédio e, em 4 de outubro, tanques o bombardearam enquanto tropas o atacavam. O número oficial de mortos foi 187.
mas estima-se que o real chegue a cerca de 2.000. O impacto psicológico foi devastador tanto a curto quanto a longo prazo. Imagens de tanques atacando o centro da democracia russa, 2 anos após o colapso soviético, acabaram com a ilusão de uma transição pacífica para a estabilidade. Yeltsin venceu e reescreveu a Constituição, concedendo a si poderes amplos. O dano à credibilidade democrática da Rússia foi permanente. As políticas econômicas de Yeltsin, influenciadas por conselheiros ocidentais, visavam criar uma economia de mercado próspera. Criaram oligarcas, pobreza e ressentimento contra interferência externa. Os russos ouviram consultores ocidentais falarem de mercados livres enquanto seu padrão de vida caía. Crescia a percepção de que o Ocidente não se importava com a prosperidade russa, apenas queria uma Rússia fraca e submissa. Justa ou não, essa visão ficou enraizada no psiquismo russo e ainda molda como muitos russos veem o Ocidente. A crise financeira de 1998 foi o maior golpe à liderança de Yeltsin. O governo russo deu calote em sua dívida, o rublo despencou e os bancos quebraram em massa. Pessoas que finalmente tinham começado a reconstruir suas economias na nova economia, viram tudo desaparecer da noite para o dia. A crise foi tão grave que até russos beneficiados pelas reformas dos anos 1990 passaram a questionar se tudo aquilo foi um erro. Em 1999, a aprovação de Yeltsin estava em um dígito. Ele estava exausto, doente e havia perdido toda a credibilidade. Em 31 de dezembro de 1999, em um anúncio surpresa, Yeltsin renunciou. Ele entregou o poder ao seu primeiro-ministro, um ex-oficial da KGB relativamente desconhecido chamado Vladimir Putin. O último ato de Yeltsin foi garantir uma promessa de Putin de imunidade contra processos para Yeltsin e sua família. Até o fim, corrupção e autopreservação foram primordiais. Putin prometeu aos russos o que eles mais queriam: ordem e estabilidade depois de anos de caos. A mensagem impactou. Putin se mostrou como o líder forte que restauraria a força e dignidade da Rússia. Ele reprimiu os oligarcas mais visíveis, sobretudo os que se opunham a ele. Ele centralizou o poder, enfraqueceu o parlamento, governadores e restringiu liberdade de imprensa e civis. A maioria dos russos, traumatizada pelos anos 90, aceitou essas concessões por estabilidade econômica e orgulho nacional. A ascensão de Putin também foi possibilitada pela alta dos preços do petróleo no início dos anos 2000, e isso aumentou a arrecadação do governo, permitindo cumprir promessas de salários, pensões e serviços sociais melhores. O apelo de Putin sempre foi o contraste com os anos 1990. Ele sempre lembrava o caos, a economia quebrada e a bagunça política da época. Enquanto a Rússia deveria seguir o exemplo europeu, todas as ações para eliminar processos democráticos eram justificadas como Putin protegendo o país e seu povo do caos. O argumento continua sendo poderoso na Rússia até hoje, com a repetida agressão do país contra o Ocidente e, em especial, contra a Ucrânia. Mas isso não explica por que todos parecem esquecer como a Rússia chegou aqui. A maioria das histórias começa no início dos anos 2000 e coloca toda a culpa em Putin. Quase ninguém olha para os anos 1990, quando o verdadeiro estrago foi feito. As análises modernas focam em Putin desmontando a democracia, pois isso reforça a narrativa. Após a Guerra Fria, o Ocidente achou que democracia e capitalismo venceram o comunismo, mas os difíceis anos 1990 da Rússia contrariavam essa visão. A democracia e os mercados livres prometiam prosperidade e liberdade, mas a Rússia enfrentou uma década de pobreza, violência e colapso social. Reconhecer todo o sofrimento da Rússia nos anos 90 teria esse significado. O Ocidente também precisaria admitir: seu modelo de reforma econômica fracassou espetacularmente. Sua vitória na Guerra Fria teve um custo humano enorme para os russos comuns. Também há uma tendência no Ocidente de focar em questões políticas e geopolíticas, em vez das experiências vividas pelas pessoas comuns. As pessoas tratam o fim da União Soviética como um evento geopolítico, o colapso de uma superpotência, o fim da Guerra Fria e a expansão da OTAN. Mas pouco se fala sobre o impacto para a professora em Novosibirsk, cuja aposentadoria perdeu valor, ou para a mãe em Moscou buscando leite enquanto a inflação destruía suas economias. Essas histórias humanas se perdem na narrativa geopolítica, pessoas viram números e estatísticas,
Outro fator é que a Rússia realmente se tornou cada vez mais autoritária sob Putin. Isso permitiu que observadores ocidentais vissem a Rússia como ameaça. Quanto mais a Rússia reagia contra o Ocidente, menos simpatia havia para entender sua perspectiva ou as raízes de seu ressentimento. É mais fácil ver a Rússia de Putin como simplesmente autoritária e agressiva do que encarar a história complicada que ajudou a criá-la. Após perder o status de superpotência, a Rússia enfrentou pobreza, violência e sentiu-se traída, achando que seus líderes a venderam ao Ocidente e se beneficiaram disso. Para o russo comum, parecia que o país desmoronou sem culpa do povo. Esse trauma coletivo ajuda a entender o comportamento da Rússia atual quando Putin fala em restaurar sua grandeza. Ele está falando diretamente com as pessoas que viveram os anos 1990, as pessoas que têm medo de uma possível segunda rodada. Quando a propaganda russa retrata o Ocidente como hostil e hipócrita, isso atinge em cheio. Para quem lembra de conselheiros ocidentais pregando democracia enquanto a Rússia vivia o caos, muitos russos concluíram: democracia pode gerar caos. As políticas ocidentais podem ter dois lados, e força e ordem importam mais do que o desempenho real do governo. A vida após o colapso soviético foi brutal para milhões de russos, mas um homem se destacou acima de todos. Veja como Putin, ex-agente da KGB, construiu seu império ou clique neste vídeo.